Buenos dias, guten Tag, guten Morgen, good morning, how are you? Bom dia, senhores e senhoras. Estamos agora começando a nossa aula número 3, tá? Na aula 1 e 2 a gente mostrou o perfil das bancas. Na aula 1 e 2 a gente viu como é que os caras fazem para sacanear a gente. E agora vamos pegar um texto, tá? Eu preparei um texto agora, eu vou trazer um texto para vocês, né? Eu preparei uma vez um texto pequenininho, só para a gente iniciar o nosso curso, nos moldes da FCC, porque realmente a FCC traz uns textos um pouco mais longos, se bem que os textos mais longos, na verdade, são Sesgran-Hill e CESP e Fundação Carlos Chagas, tá? Então, como a gente está fazendo o CESP aqui, e o desespero das pessoas é fazer, CESP é difícil, porque é sacanagem. Os caras, você errou uma pergunta, eles anulam uma outra resposta sua. Quer dizer, se você errar uma pergunta, na verdade você está fazendo, anula duas respostas, duas alternativas. Meu amigo, eu vou fazer o texto 1, depois vamos ver como é que vai ficar o andamento da carruagem. E aí eu vou mostrar o que um aluno meu uma vez fez, e eu achei que um negócio super legal, porque ele trabalhou com estatística. E vai ter que ter um pouco de sorte também. Então vamos fazer o primeiro texto agora, e depois vamos ver se na nossa primeira meia hora agora do texto vai dar para a gente fazer direitinho. Se sobrar um tempinho, eu vou mostrar a estratégia que ele fez para tentar aumentar o número de respostas dele, tá? Aumentar o número de acertos, sem você ter necessidade de fazer 100 respostas, né? Porque você pode colocar no CESP, via de regra, as provas são, ou você coloca certo, né? Não tem perguntas, né? Na verdade, eles fazem afirmações sobre as matérias, no caso de inglês, afirmações sobre textos, e você tem que julgar se é certo, errado e sem resposta. Eu tive uma informação, algum tempo atrás, que teve uma prova do CESP que as pessoas não tinham o direito, né, entre aspas, né, o direito de colocar sem resposta, ou seja, não tinha alternativa sem resposta, né? Se você coloca sem resposta, nem anula e nem adiciona um ponto para você. E um aluno meu me falou que teve uma prova da CESP que eles colocaram que ou era certo ou era errado. Você tinha que falar se era certo ou errado, não tinha sem resposta. Então eu não sei se procede isso, talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas de qualquer maneira eu vou te mostrar o que tem, uma sugestão com relação a responder a prova do CESP, tá claro? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu não fiz isso nos outros textos, no curso do Sesgran, ESAF e FCC que ele fez. Nesse eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma frase para vocês, vou deixar a tela e eu quero que vocês leiam a frase, eu vou dar uns 10 segundos, vocês vão ler, aí eu leio junto com vocês, a gente traduz e o barco vai andando. Mas nunca é tarde e nunca é repetição demais dizer, não adianta você só assistir os vídeos, tá? Se você quiser realmente ter uma otimização maior, né? Você otimizar a sua retenção de informação, não é que não adianta só assistir os vídeos, né? Parece que eu estou falando mal dos vídeos, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós aprendemos por duas formas, repetição e emoção, tá claro isso? Então, se você repetir e com uma certa emoção também, agora, se você fizer emoção negativa, né? Começar a xingar a matéria, falar, nossa, que droga, isso daí, né? Vai acontecer o quê? O seu cérebro vai começar a rejeitar, o seu ato de estudo. Então, olhe sempre com bons olhos. Na pior das hipóteses, se você não passar na primeira vez, você passa na segunda. Se você aprender inglês, você pode usar o que você aprendeu aqui na sua vida profissional. Mas nunca comece olhando para a matéria e rejeitando a mesma, tá claro? Se você fizer isso, seu cérebro começa a rejeitar. Se eu não me engano, uma vez eu li alguma coisa que se você começar a rejeitar e olhar com aquilo com nojo, com raiva, o seu cérebro já começa a produzir umas substâncias de rejeição. E se você começa a olhar com aquilo com bons olhos, ele já começa a produzir algumas coisas químicas lá que vai deixar você mais estimulado, com mais tesão pela coisa, tá claro? Então vamos lá. Texto 1, vamos ver o primeiro parágrafo? Primeiro título, vamos lá. O que você entende disso daí? Vamos lá. Dá uma olhada aí. A taxing battle. Governments around the world are scrabbling for scarce corporate taxes. O que dá para entender aí? Me fala para você aí. A taxing battle. A taxing battle. Uma batalha. Opa, deixa eu trocar a cor aqui para variar, já começou. Uma batalha de imposto, uma batalha tributária, uma batalha fiscal, né? Então está dizendo alguma coisa com relação a fiscal.
Governments around the world are scrabbling for scarce corporate taxes. Governos ao redor do mundo estão scrabbling, é bom você saber o que é essa palavra, marca aí, scrabbling quer dizer fuçar, né, remexer, né? Então, are scrabbling for scarce taxes around the world. Ok, for scarce corporate tax, de novo, eu estava escrevendo aqui, de novo, vamos lá. Governments around the world, governos ao redor do mundo estão fuçando, estão remexendo, procurando por escassos, scarce quer dizer escasso, impostos corporativos. Tá? Então, governos ao redor do mundo estão buscando, estão fuçando, né? Fuçar seria mais ou menos como você... Bolsa de mulher, por exemplo. Né? Bolsa de mulher, tu é casado, Emanuel? Tem namorada? Mais ou menos, né? Ou é namorado? É namorada, né? Tá bom. Não, a gente precisa perguntar hoje em dia, né? E o que acontece? Já viu mulher procurando coisas na bolsa? Ela fica, abre aquele buraco negro, né? Porque ali cabe tudo e começa scrabbling, tá? Começa a fuçar, começa a não fuçar que nem porco, não é isso, não é fuçar é fuçar, remexer, procurar, tá? Então os governos ao redor do mundo estão fuçando, estão procurando, estão tentando achar escassos impostos corporativos, ou seja, escassos impostos de empresas. E eu vou colocar aqui um novo slide e eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte. A palavra scarce quer dizer escasso. Então marca aí, pessoal. Scarce. Bota aí, scarcity. Lembrando que essas bancas, elas matam a gente não só pelo tipo de texto, mas pelo tipo de vocabulário que não é geralmente visto em escola de inglês, tá? Marca aí, scarce, scarcity, scant. Nossa, professor, tudo parecido. Deficit. Shortfall. Shortage, lack of, to lack, uma frasezinha, I am short of money, e I am, or I'm, out of money. Então, essas palavras aqui, meus queridos, meus queridões, minhas queridinhas, eu quero que vocês tenham em mente que tudo isso daqui tem alguma coisa a ver com escassez, falta de, déficit. Então, se você for ao dicionário, scarce quer dizer escasso, como a gente viu agora aí, tá? Scarcity, escassez. Scant, você sabe o que é scant, Emanuel? Não, scant é minguado, é uma coisa pouca, né? Então, o que é minguado na vida da gente? Salário, dinheiro. Ou seja, o salário da gente é minguado. Então, você, meu amigo, você, minha amiga que está aí do outro lado da tela, muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Scant quer dizer minguado, uma coisa que é pouca. Seu salário é pouco. Então, o que acontece? Você chega no final do mês, já recebeu uma parte do vale, né, aquela coisa toda, já recebeu o vale refeição, vale transporte, vale miséria, e aí você bota o salário no bolso. Ele é tão... Estou aqui com meu amigo Emanuel hoje. Emanuel, quando você bota o seu dinheiro, o seu salário no bolso, ele dura muito tempo ou ele acaba rapidinho? Uma semana. É um herói, porque geralmente acaba em 3, 4 dias. É uma semana de pagamento. É uma semana de dia útil, quer dizer, é 4, 5 dias, é isso mesmo. Ele é tão minguado, e como é que fala minguado em inglês? Scant. Ele é tão minguado que ele nem scant o seu bolso. Olha só, ele nem scant o seu bolso. Vai esquecer disso? É horrível isso. Eu sei disso. O pessoal paga caro aí a internet e tem que escutar essas bobeiras minhas. Então, você nem sente o bolso esquentar, porque ele nem esquenta o seu bolso, porque o salário é minguado. Então, veja, quer dizer minguado, déficit não vai ter problema. A palavra déficit e a palavra shortfall têm a mesma ideia, a mesma tradução. Os dois quer dizer déficit. Tá? Teve uma prova já. Não foi do SESP, mas teve uma prova, que ele colocava a palavra shortfall no texto e lá embaixo ele colocava déficit. Então era uma coisa interessante, uma coisa curiosa, uma coisa bem filho da mãe, né? Porque o que acontece é o seguinte, você não via a palavra déficit lá em cima, e você via a palavra déficit na pergunta, na alternativa, e lá em cima ele botava shortfall. Então quer dizer as mesmas coisas, tá? Short quer dizer curto e fall quer dizer cair.
Então, quando você está curto de grana, você cai no desespero. Olha só, não vai esquecer mais. Curto de grana, cai no desespero. Shortage quer dizer escassez, é a mesma coisa que scarcity. Lack of é falta de. Tem um amigo meu que mora num prédio, né? Outro dia, né, eu tinha ensinado isso para ele, falta dele, também fala inglês. E tinha uma moça lá brigando, xingando, toda desvairada, lá, toda histérica. E ele falou assim, isso daí, essa mulher assim, toda nervosa, é falta de. Eu falei, como assim falta de? É falta de paciência, falta de educação, tá? Então, quando alguém estiver nervoso do seu lado, é falta de, tá claro isso? Então, falta de, to lack quer dizer ter falta. Eu posso colocar uma frase, por exemplo, Brasil, vamos colocar aqui, né? Brasil, caneta, cor aqui, cor de rosa para o nosso... o Francisco Dirceu de Barros pediu para eu usar cor de rosa, porque é a cor que ele prefere. Então, vamos usar cor de rosa para o Francisco. Então, olha só, ele gosta de pink, mas não tem aqui. Brasil, lacks honest politicians. O Brasil tem falta de políticos honestos, tá claro? Então, essas palavras que eu estou te mostrando são fundamentais porque elas costumam sempre cair em prova. Depois você tem aqui, vamos voltar aqui para o branco aqui, I'm short of money, eu estou curto de dinheiro. Repara que eles usam muito a palavra short, olha aqui, short, shortfall, shortage, também como nós fazemos em português, que é estar curto de grana. Então, I'm short of money. E aqui, esse I am out of money, eu vou adicionar esse risco aqui na palavra, na letra O, porque eu estou te mostrando, isso daí quer dizer zero, né? Então, quando eu falo I'm short of money, eu estou curto de grana, ainda dá para comprar um Big Mac. Quando você fala I am out of money, é que está zerado, não dá nem para comprar uma batatinha. Então, out of money é porque você está zerado, tá? Quando você está zerado, você pode falar que você está quebrado também, você fala I am broke. I am broke, quebrado, tá? Outra palavra que pode aparecer também, que eu vou tentar enfiar aqui no meio, vou botar aqui, é bankrupt. Bankrupt quer dizer bancarrota, falência, tá? Uma outra palavra também que tem parecido com isso também é bankruptcy, que também é falência, tá? Bankruptcy, não vou explicar a diferença, um adjetivo, outro substantivo, mas de qualquer maneira, tudo isso que está nesse slide aqui, copia, guarda, faz o seu dicionário, a gente viu isso na primeira e segunda aula, faça o seu dicionário pessoal, tá? Se você tiver lendo um texto que tinha 1000 palavras e você sabia 985, você tem que se preocupar o seguinte, você tem que ficar contente que você sabia 985, mas você tem que pegar essas 15 palavras que você desconhecia e já colocar isso num rol, numa lista, um dicionário que você vai fazer das palavras desconhecidas, porque não adianta você ir para a prova e só lembrar que viu a palavra, você tem que lembrar que viu a palavra e saber o que quer dizer, tá? Então já faça o seu dicionário ambulante, tá claro isso? Vamos voltar para o texto? Então vamos lá. A taxing battle, vamos trocar só a cor aqui, branco para branco. A taxing battle, governments around the world are scrabbling for scarce corporate taxes. Então, uma batalha tributária. Governos ao redor do mundo estão fuçando, estão procurando por escassos impostos corporativos. Agora vamos lá para a primeira frase, vamos lá. Dá uma lida aí, pessoal, vamos lá. Vou te dar 30 segundos, enquanto eu desligo aqui para não tocar o celular que eu esqueci de desligar. Vamos lá? Nobody wants to pay taxes. No wonder, deixa eu ligar aqui, no wonder, pronto. No wonder that so many companies spend so much effort. Vamos lá. Então, nobody wants to pay taxes. Tradução, ninguém, a cor de rosa não, né? Só quando o Francisco estiver aqui. Ninguém, mas a cor de rosa de novo. Nobody wants to pay taxes. Ninguém quer pagar impostos. Oh, puxa vida, né? Que coisa, né? Então, ninguém quer pagar impostos. No wonder, pessoal, grava essa frase aqui, no wonder. No wonder quer dizer
não se surpreenda, não é de se surpreender, não é surpresa, that que so many, tantas empresas gastam tanto esforço. Então, ninguém quer pagar impostos, não importa, não é surpresa que tantas, olha só, so many, tantos empresas gastam tanto esforço. Tá? Agora vamos ver como é que está aí. Olha só, ninguém quer pagar impostos, não se surpreenda, não é de se surpreender, que tantas empresas gastem tanto esforço, olha, igualzinho, hein? Puxa vida, hein? Trying to avoid them. Almost every big corporate scandal of recent years has involved, então vamos lá, trying to avoid them, né? Almost every big corporate scandal of recent years has involved, então vamos lá, voltando, né? Ninguém quer pagar impostos, não se surpreenda que tantas empresas gastem tanto esforço tentando evitá-los quem? Os impostos. Nas provas do CESP, assim como o CES-Gran-Rio também, né, eles costumam pegar um pronome desse e falar o seguinte, na linha tal, o pronome them na linha tal se refere a impostos, empresas, governos e assim por diante, tá? Então, isso é uma forma de ver se você entendeu o texto, se você realmente entendeu o que está escrito lá. Então, fique esperto quando você estiver estudando os textos para o CESP, né? Tem gente que fala para CESP, mas é para o CESP, que é centro de não sei o que lá das contas. Ou seja, já começa a tentar antecipar o tipo de pergunta que eles podem fazer. E eles sempre fazem uma pergunta assim, as duas bancas que mais fazem perguntas assim são CES-Gran-Rio e CESP, tá? Então, o pronome them na linha tal se refere à inflação, se refere aos governos, se refere às taxas de juros, se refere aos impostos e assim por diante, tá claro? Então, vamos lá então, como é que ficou? Ninguém quer pagar impostos, nobody wants to pay taxes, no wonder that so many companies spend so much effort. Não é de se surpreender que tantas empresas gastam tanto esforço, né, despendem tanto esforço tentando evitá-los. Almost every big corporate scandal, quase todos os escândalos, né? Então olha só, quase todos os escândalos de empresas grandes, quer dizer, quase todos os escândalos de grandes empresas of recent years, dos anos recentes, têm envolvido, tá? Então vamos começar então, tentando evitá-los. Quase todos os grandes escândalos corporativos, tá? Aqui tem uma tradução que poderia também ser, mas aí na verdade eu prefiro que seja todos os escândalos de grandes empresas também pode ser, tá? De anos recentes, tem envolvido, esse tem está errado, tá? Esse tem não tem, não, esse tem aqui não tem, não tem esse acento aqui, opa, volta aqui, não tem esse acento aqui, esse acento está errado, tá? Então tira esse acento aqui, isso aqui foi uma falha nossa, tá? Porque é singular. Então, tentando evitá-los, quase todos os grandes escândalos corporativos, na verdade, quase todos os escândalos de grandes empresas de anos recentes tem envolvido, tá? Tem envolvido, agora deixa quieto. Algumas coisas, pessoal. Tem a palavra avoid, aqui tem duas palavras que eu quero mostrar para vocês. Avoid, tá? E vamos aqui então, avoid. Você tem o verbo to avoid, então marca aí, avoid. Você tem o verbo to avert, que é ter aversão, mas ele é usado também como evitar, né? Quando você tem aversão a alguma coisa, você evita. Você tem o verbo to prevent. Isso você vê em farmácia, muito prevent, pasta de dente, acho que a pasta de dente tem prevent. E tem refrain, que é evitar também. Eles marcam refrain from. Aparece muito nos Estados Unidos, refrain from smoking, evite de fumar. E um verbo que apareceu há pouco tempo é o verbo to shun, tá? O verbo shun quer dizer evitar. O shun, ele tem ideia também de esconder. Então, veja, ou o shun vai ter ideia disso daqui, tá claro? Ou talvez ele possa também ter ideia de esconder. E esconder é to hide, hidden. Como é que você lê isso? Aqui é um N, tá? É um N de navio aqui, N.
Esconder, escondeu, escondido. E um outro que poucas pessoas sabem, e agora vocês vão fazer parte de um seleto grupo, to conceal. Então, esses daqui têm a ideia de esconder, tá? E esses daqui têm a ideia de, evitar, que tem uma certa similaridade, né? Quando você esconde alguma coisa, você está evitando, né? Tem uma outra também, deixa eu só tentar ver um negócio aqui, só a grafia que eu não estou lembrando como é que faz, isso. Tá? Tá. Não, tá certo mesmo. Eu pensei que tinha um D só. Tá? Então, isso daí são verbos que você não está tão acostumado. Então, eu sugiro que conceal você dê uma olhada com mais carinho. Hide as pessoas costumam conhecer, tá? E os outros é vocabulário. Já vai fazendo o seu dicionário. Perfeito? Vamos voltar então. Então, como é que ficou então? Nobody wants to pay taxes. Ninguém quer pagar impostos. No wonder that so many companies spend so much effort. Não se surpreenda que tantas empresas gastem tanto esforço trying to avoid them, tentando evitá-los. Evitá-los quem? Quem? Os impostos. Almost every big corporate scandal of recent years has involved. Quase todos os grandes escândalos corporativos nos anos recentes têm envolvido. Opa, pera um pouquinho, eu esqueci de uma coisa. Tem uma outra palavra aqui que eu quero te chamar a atenção. Almost. Eu gostaria que vocês copiassem isso daqui. Dá uma olhada no que está aí no quadro. Você tem aqui more or less. Espera aí. Na cor branca aqui. More or less é o famoso mais ou menos. Approximately é o famoso aproximadamente. Mas, professor, eu não sabia nem que existia essa palavra assim. Existe sim e está aí. About, ou então around, tá? Também quer dizer aproximadamente, cerca de. Roughly, a mesma coisa. E aqui você tem duas palavras, que é o perhaps, aliás, duas palavras, o maybe e o perhaps, quer dizer talvez, e o some quer dizer alguns. Há muito tempo eu tenho preparado alguns simulados para a sala de aula, tá? Já foi o tempo já que eu tinha mais aulas presenciais. Hoje as aulas presenciais foram reduzidas. Mas eu costumava preparar pessoas numa sala, eu tinha uma pequena sala alugada e eu preparava o pessoal para isso. E o que acontece? Eu pegava texto da internet. E eu me deparei, isso há mais de 10 anos, me deparei com isso, perhaps e mais um numeral. E falava o seguinte, que o crescimento, que o PIB do Brasil, como é que era? O crescimento do Brasil, como é que era? As importações foram perhaps, alguma coisa do gênero, perhaps, sei lá, 10 million, não era 10 million, era muito mais. Então esse perhaps 10 million não era talvez 10 milhões. Ficava claríssimo que era aproximadamente 10 milhões, tá? Então, a palavra perhaps e maybe e some, e uma outra vez também eu vi também some, que o Brasil teve um superávit da balança comercial de some 10 million, de aproximadamente 10 milhões, tá? Então, acontece, você tem aqui perhaps, maybe e some, se estiverem junto com o numeral, elas têm ideia de aproximadamente, tá claro isso? Cerca de, mais ou menos, tá? Então, essas daqui são palavras que algumas você conhece, o around, about, roughly é uma coisa que é mais ou menos também, mas está dado o recado. E aqui embaixo, almost, nearly e all but, que está em laranja, está em amarelo aí, essas querem dizer quase. Então, veja, já teve provas, inclusive no curso do Sesgran, tem uma pergunta que o cidadão lá faz, a palavra almost pode ser substituída por que palavra? Aí tinha lá nearly, tá? Nearly você conhece como perto, né? Near, né? Então, uma coisa que está perto, está quase lá. Eu queria chamar a atenção para esse all but. Esse all but aqui, ele é danado. Por quê? Porque ele... Poucas pessoas conhecem isso. A primeira vez que eu vi isso, que eu não conhecia essa expressão, eu achei muito estranho. Por quê? Porque eu não tinha a mínima ideia de que era quase. Então, repara uma coisa, eu tenho algumas palavras aqui que eu gostaria que você não esquecesse mais. Roughly, esse perhaps some com numeral, quer dizer aproximadamente, e esse all but, não que eu queira que você esqueça os outros, mas essas daqui são palavras que eu vejo que as pessoas raramente conhecem, tá? Então guarda isso no seu dicionáriozinho e toca o barco. Vamos lá. Vamos voltar aqui então para ver o texto. Então,
Nobody wants to pay taxes. No wonder that so many companies spend so much effort trying to avoid them. Almost every big corporate scandal of recent years has involved tax dodging in one form or another. In the latest revelation on January 26th, ou seja, a maioria tem envolvido tax dodging. O que é tax dodging? Olha aqui o que é tax dodging. Sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Já marco para você aí várias palavras que quer dizer sonegar, várias palavras nesse sentido. Sonegação fiscal de uma forma ou de outra. In the latest, pessoal, eu gostaria que você olhasse para você falar latest. Eu sei que você conhece, bom, latest você conhece como tarde ou atrasado. E aqui eu estou dizendo o seguinte para você. In the latest revelation, na última revelação do dia 26 de janeiro. Tá, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra latest, esse texto é pequeno, mas ele dá bastante, um bom sentido, trabalho e bastante vocabulário. Latest quer dizer o mais último que foi, né? Por exemplo assim, the latest legacy. E eu vou explicar o que aconteceu uma vez numa prova da CETESB, Companhia Estadual de negócio de meio ambiente. Eles colocaram um texto sobre o Katrina. Você vê, faz tempo já, foi em 2004 para 2005, ou 2005 para 2006, 2004 para 2005. O Katrina. E o que aconteceu? Ele colocava assim, Gulf, era assim, Gulf wrecked, 2 pontos. Katrinas, tá bom o tamanho da letra? Latest legacy, muito bem. Golfo destruído, o último legado do Katrina. E falava lá que o Katrina não tinha só estourado lá as barragens de New Orleans, mas também tinha feito um monte de estrago. Quando a gente via aquele monte de lama na rua, a gente achava que era só lama. E esse texto, por se tratar de meio ambiente, falava que, na verdade, o Katrina, a hora que o mar invadiu lá, né? O que aconteceu? A água invadiu, como no tsunami, né? Lá da Indonésia. Entrou em cemitério com pessoas recém-enterradas, entrou em contato com esgoto, entrou em contato com fossa cética, entrou em contato com posto de gasolina, entrou em contato com laboratório de análise clínica, quebrava exame de sangue, exame de fezes, ou seja, aquilo não foi só uma destruição material, teve coisa muito bacteriológica lá e muita coisa que não podia, o pessoal queria voltar e não podia, porque aquela lama não era só lama, era uma cultura de bactérias a céu aberto. Então ele falava que o Golfo destruído, 2 pontos, e o último legado do Katrina. Essa palavra latest é o último, porque late é o último, o atrasado, e latest é o mais atrasado, quer dizer, o último legado. Só que quando você fala assim, the latest, também quer dizer o mais recente, porque a coisa, entre aspas, mais última que aconteceu é a mais recente, é ou não é? Ou seja, essa palavra latest também tem a ideia de recent, de most recent. Tá claro? Então, quando vocês virem a palavra latest, CESP pode fazer o quê? Botar assim, olha, a palavra latest pode ser substituída pela most recent sem mudar a ideia, sem mudar o significado. Verdadeiro. Quer dizer, como você vai olhar para a palavra latest e pensar em late atrasado, talvez na hora da prova você não lembre que latest é o mais último que aconteceu, a mais última notícia, a mais último legado, a mais última herança, né? E a mais última é a mais recente. Então, essa palavra, ela é capciosa, ela é problemática se você não... depois você percebe que se você não... Depois você percebe que é a mesma coisa. Só que na hora da prova, nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão, em CNTP. A gente está sempre sob pressão. Então, eu estou te chamando a atenção que latest é a mesma coisa que most recent. E aqui, como é que eu traduzi? Tem envolvido sonegação fiscal de uma forma ou outra. Na última declaração de 26 de janeiro, né, e eu poderia colocar assim eu poderia botar assim na mais recente. Talvez na última seria melhor para o português, mas poderia ser na mais recente também. Vamos lá. Dick Thornburgh, the man appointed to look at the collapse of WorldCom. Dick Thornburgh, the man appointed to look at the collapse of WorldCom. Então, Dick Thornburgh, que é o nome do cidadão. Outra coisa, na prova vão aparecer nomes também. Não tenta traduzir e às vezes aparece nome
muçulmano, turco, alemão, uns nomes estranhos, isso dá desconforto para a gente ler. Se tiver escrito Zé da Silva, se tiver escrito Emanuel de Oliveira, né, você não vai ter problema. Agora eles botam uns nomes estranhos, porque os caras têm nomes diferentes, e eu percebi que as pessoas, eu olho para aqueles nomes assim, é desconfortável. Desconsidera. Fala o Dick Thornburg e um abraço, tá? Então, Dick Thornburg, o homem apontado para olhar para o colapso da WorldCom. Então, tem uma empresa chamada WorldCom, e o Dick Thornburg, o homem apontado para olhar o colapso da WorldCom. Vamos ver se ficou boa a tradução? Dick Thornburg, o homem, beleza? Apontado para investigar, olha só, tá? Então, obviamente, quando você fala assim, olhar para o colapso, a queda da WorldCom, você vai falar assim, poxa, você entendeu o que está escrito, e é isso que a gente precisa. Mas ficou melhor como investigar, tá? Released a report claiming that as well as the slew of other... Então, Dick Thornburg, o homem apontado para investigar o colapso da WorldCom, liberou um relatório alegando que, eu quero que você olhe para essa palavra com muito carinho, alegando, tá? Coloca aí também como reivindicando, alegando que, assim como, pode ser bem como também, o montão, pessoal, the slew quer dizer um montão, bastante, né? Very much, very many, tá? Como o montão, então, liberou um relatório alegando que, assim como o montão de outros crooked dealings, of which the bankrupted telecoms company is guilty, tá? Então, olha só. Então, liberou, então vamos lá. Dick Thornburg, o homem, né? Dick Thornburg, the man appointed to look at the collapse of WorldCom, released a report claiming that as well as a slew of other crooked dealings of which the bankrupted telecoms company is guilty, negociatas. Pessoal, dealings é negócios, né? Fazer negócio. Crooked é o seguinte, quando você tem uma linha reta, eles chamam isso de straight line. Uma linha reta, straight line. As minhas meninas queridas que estão aí, a hora que você alisa o cabelo, o teu cabelo está straight, está liso, né? Está lambido, né? E quando você tem uma coisa assim, ó, isso é crooked, tá? Que é toda sinuosa. Então eu acredito que os caras digam que crooked dealings são negócios que você vai aqui, vai ali, quer dizer, não é uma coisa direta e lisa, né? Com lisura. Você vai aqui, desvia daqui, vai para lá, vai para lá. Então, crooked dealings eu estou traduzindo como negociatas. O que são negociatas? São negócios meio escusos, negócio meio malandro, entendeu? Então, crooked dealings, então vou voltando aqui. Eu quero sempre que você estude na sua casa assim, voltando e indo para frente de novo, tá? Então, Dick Thornburg, the man appointed to look at the collapse of WorldCom, released a report claiming that as well as a slew of other crooked dealings of which the bankrupted telecoms company is guilty, né? Então, um montão, bem assim como um montão de outras negociatas, eu botei outros aqui, mas é outras negociatas, das quais a empresa de telecomunicação falida, tá? Ó, bankrupted, eu até mostrei para vocês há pouco tempo atrás aí, né? Alguns minutos atrás, é culpada. Então, né? Ele está mostrando que além daquele montão de outros crooked dealings of which, né, das quais a empresa de telecom é falida, é culpada, it also bilked the IRS of hundreds of millions of dollars in Texas. Ela é a WorldCom, é a empresa de telecomunicação. Também fraudou, essa palavra é muito importante, fraudou a Receita Federal em centenas de milhões de dólares em impostos. Está claro isso? Perfeito? Muito bem. Então veja, é um texto curtinho. Nós vamos agora, está acabando nossa primeira aula, que é a nossa aula 3. Eu gostaria que você lesse esses textos várias e várias vezes. Eu tinha deixado esse texto para você ler na aula 2, para a aula 3. Fizemos isso agora. E agora vamos ver as perguntas e eu vou dar mais vocabulário para vocês, tá claro? Um abraço para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra na aula número 4. É isso, Emanuel? Aula 4, vamos marcar aqui. Aula, vou fazer que nem no Jornal Nacional. Vou assinar aqui assim, então. Tá? E me dá o café agora, que eu tô com... Pode mandar bala, pode... Ah, não, pera um pouquinho só.